um pouquinho. Bom dia a todos aí, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, de 10 de novembro de 2021, no Encontro do Iguaçu Vale, Marechal Rondon, Santa Helena. Aí, agradecemos aí a participação do pessoal de Santa Helena também. O encontro hoje é com o nosso convidado, Cláudio Metzner, né? Ele vai falar sobre a nova realidade do mercado financeiro e de capitais. O Cláudio é graduado em Administração e Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão Financeira, mestre em Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Rural Sustentável, doutor em Administração, autor dos livros Contabilidade, Ensino e Decisão, Introdutório e Intermediário, autor de 3 e-books, Certificação para Especialista em Investimentos, Certificação Ambima, CPA 10E, CPA 20. Professor universitário de graduação e pós-graduação em disciplinas do mercado de capitais financeiros. Ele é sócio fundador da empresa Professor Cláudio Treinamento Gerenciais. Cláudio, muito obrigado aí pela sua disponibilidade aí em trazer mais conhecimento para esse nosso grupo. E a palavra está com você aí. Beleza. Bom dia, Nilmar. Obrigado pelo convite. Você, a Juliana, na verdade, essa ideia eu acho que veio através da postagem que eu fiz lá do meu doutorado, da conclusão, né, em agosto, e o professor Canitz foi um dos primeiros que comentou, depois outras pessoas comentaram. E aí a gente conversando com o Nilmar, com a Juliana, a gente decidiu fazer vamos dizer, uma mescla entre o que a gente abordou no doutorado, um pouco sobre o mercado financeiro atual, sobre cenários e um pouco sobre inovação e tecnologia. Fiz um popurrí aí com algumas informações. Espero que a gente possa bater um papo aqui, porque estou vendo muita gente inteligente na tela aqui que me honra muito com as suas presenças, né? O Renato, o Paulo, o William, o Dimair, o Douglas Roesler, Brambila, Juliana Lenz, o Wilson, então, muita gente, o Anderson, acabou de chegar o Marcelo, né? Então, muita gente boa aí para nós bater um papo. Eu vou compartilhar umas telas aqui com vocês, a gente vai falando e, à medida do possível, do necessário, a gente vai atendendo perguntas também, se vocês quiserem fazer. E a ideia é essa, né? A gente ser muito simples e muito direto com o que a gente deseja. Nilmar, tudo certo? Me ouve bem? Estou ouvindo bem, sim, alto e claro. Alto e claro. Vamos lá, então. Bem, preparei aqui alguma coisa sobre... Primeiro, nós falar sobre em matéria de investimentos, em geral, que é onde eu me criei, na verdade, é o que eu gosto de falar e de fazer. Em matéria de investimentos, muitas vezes a gente é condicionado, desde criança, a pensar que isso é um negócio difícil, que o mercado financeiro é inacessível. Muitos de nós, inclusive, não viu isso na escola. Assim, pelo que eu conheço de quem está aqui no grupo, inclusive, a gente não viu isso na escola, muitos nem em casa a gente falava de dinheiro. Até hoje, falar de dinheiro é tabu em casa, né? Muitas vezes o pai e a mãe não falam disso com as crianças. Então, eu vou trazer um pouco aqui de vocês, tentar descomplicar algumas coisas e
não sei se vocês, como vocês estão dentro da área da inovação e da tecnologia, na verdade, a coisa está ficando cada vez pior para quem não entende de dinheiro e de finanças, na verdade. Está ficando pior, eu digo, no sentido de conhecimento, porque enquanto que a gente tinha só dinheiro, a gente estava se virando. Mas hoje o dinheiro está sumindo. Na verdade, o dinheiro está tomando outras formas. PIX, estão falando em criptomoedas, estão falando em blockchain, ou seja, estão usando terminologias que a gente nem conhecia. Então, parece que está ficando cada vez mais complexo ainda. E na verdade, lidar com o dinheiro, né, nunca foi assim algo inacessível, certo? Então, o que nós precisamos fazer para nós conseguirmos ter acesso a esse mercado? Nós precisamos buscar um pouco de informação e conhecimento. E eu vou trazer um pouco disso aqui e também deixar para vocês alguns links com a academia, com os livros, com alguns canais que vocês possam, né, ter acesso. Com certeza vocês já têm alguma dessas informações, mas nunca é demais nós temos outras informações, como, por exemplo, o livro do Rudolf Bellini, que ele fala sobre o futuro do dinheiro, e dizendo que nós temos hoje uma revolução em andamento, uma revolução financeira acontecendo, e ele pergunta no livro se a gente está preparado para essa revolução, justamente movida por essas tecnologias disruptivas que estão, né, movimentando esse cenário do dinheiro, né, unindo tecnologia com dinheiro e dando liberdade para as pessoas, passando por uma verdadeira transformação digital. Hoje a gente até usa dinheiro para pagar conta, né? Usa até dinheiro para pagar conta, mas em geral a gente está usando celular para pagar conta, né? Muito fácil hoje. Era um sonho meu chegar nesse ponto, na verdade, falar assim, eu posso fazer minhas caminhadas, minhas pedaladas só com o celular. Eu não preciso levar carteira, não preciso mais levar cartão de crédito, de débito, não preciso levar dinheiro. Então é uma realidade que nos trouxe liberdade, né? Então olha só, a tecnologia realmente nos trouxe liberdade, mas até que ponto a gente está conseguindo conviver com tudo isso? Essa semana eu organizava um grupo dos 30 anos da nossa formatura de Ciências Contábeis na UniOeste. Nós vamos fazer o primeiro encontro nosso depois de 30 anos. E aí eu falei com o pessoal para fazer um Pix, né? E eu achei que o Pix estava na mão de todo mundo, né? E muita gente não usa o Pix ainda, certo? Então, o Pix é de graça, o Pix é fácil de usar, nos traz liberdade, mas tem muita gente que não tem Pix ainda, certo? Não estou julgando aqui os motivos, né? Só estou dizendo que tem gente que não usa o Pix, que, na minha opinião, é uma tecnologia fantástica, sensacional, uma forma de pagamento muito boa. Muito bem. Isso veio para nos trazer liberdade, porque se nós pensarmos nessa tela que a gente está vendo aqui, ó, muitos de vocês talvez viram isso. Como que nossos pais mandavam dinheiro para outra cidade, né? Isso aqui é uma máquina de telex, não sei se vocês lembram, os bancos tinham isso antigamente, né? Eu comecei a trabalhar em banco em 1986, então trabalhei com essas máquinas aqui, e essa aqui era uma máquina do caixa, né, para autenticar. Então isso era, a coisa melhorou para caramba, né? Cartão de crédito, lembra como é que nós pagávamos as contas, né? Olha aqui, ó. Lembra desse negócio aqui, certo? Você tinha que chegar, colocar esse slip aqui dentro, né? E puxar isso aqui com o carrinho, depois fechar o dia e mandar para o banco também, né? Isso aqui era assim que a gente trabalhava com cartão, né? Hoje, nesse sentido, não precisava de senha, né? Hoje também não precisa de senha mais do cartão, né? Ficou interessante, mas precisa da aproximação. Então, ficou interessante. Claro que existem limitações de valor e às vezes pede a senha igual. Os contratos, né, eram digitados como, né? Isso aqui nós usávamos, né? Se daqui uns anos nós falar para os nossos netos, eles vão ficar assustados, né? O que é esse trambolho aí, né? Mas muitos de nós usávamos esse tipo de material aqui, né? Esse tipo de instrumento, certo? E como que a gente mandava mensagens antigamente, né? Eu aprendi a escrever mandando cartas para o meu avô. Ele morava no Rio Grande do Sul, eu morava no Paraná, eu mandava cartas. Então, essa era a forma que a gente se comunicava, né? Ficou mais fácil? Ficou muito mais fácil. Mas como é que essa tecnologia está invadindo o mundo dos investimentos? Ou seja, como é que a gente está tratando isso dentro do mercado financeiro, né? Então, vejam só, a velocidade com que as coisas estão mudando e aumentando e tomando forma. Então, não é só
a adoção de novas tecnologias dentro do mercado financeiro. O que não é que o que preocupa, mas o que até nos deixa feliz, né, para quem gosta, é a velocidade com que a tecnologia está chegando no mundo financeiro e no mercado dos investimentos também. Antigamente isso não era assim, né? Essas informações talvez você já saiba, mas eu só estou trazendo para contextualizar aqui o início, né? Para atingir 50 milhões de usuários, o telefone demorou 75 anos, certo? O Facebook demorou 2 anos. E agora, um dos últimos lançamentos aqui dos desenhos animados, né, da marca Rovio, a Angry Birds, 35 dias atingiu 50 milhões de usuários. Então, a velocidade com que a tecnologia invadiu esse mercado foi muito grande, né? A adoção de novas tecnologias aqui no século, no último século, né? Olha só, foi muito rápida, né? Então, por que nós aceleramos tanto esse cenário? Porque os custos estão caindo, né, muito rapidamente, né, do que antigamente. Olha só, nós temos aqui na década, né, no século XVIII, aqui nós temos um motor a vapor, aqui, ó, né, demorou 60 anos para cair 50%, né? E aqui foi, né, o custo do frete ferroviário, depois nós tivemos o telefone, depois nós tivemos o custo de oportunidade por processamento aqui, ó, caiu 100% em 30 anos, ou seja, caiu em metade do tempo, ele caiu 100% o custo de processamento. E esse é o grande lance quando a gente fala de tecnologia no mercado financeiro, o custo de transação. Isso nós podemos ver com o Pix mesmo. O Pix, além de ser feito em 3 segundos, a transferência para qualquer lugar do Brasil, sem custo nenhum de transação, né, para o usuário, o custo para a instituição financeira é muito menor do que fazer uma TED, é 10 vezes menor do que fazer uma TED. Então, imagina como fica fácil, né? Fica mais fácil para qualquer competidor, qualquer player do mercado entrar no mercado. Isso também destruiu barreiras de entrada, porque até então o mercado ainda era muito dominado por grandes bancões, vamos dizer assim. E esse custo de transação menor reduziu essa barreira de entrada. Tem um autor aí muito conhecido no mercado, que fala, Coase, né, desde 1937, ele fala, né, que por que a gente cria empresas? Porque elas são uma forma eficiente, né, que tem muitos empresários, encontrada pelo sistema para minimizar custos de transação. Então, adquirir essa informação e executar uma tarefa, por exemplo, é o que nos faz criar empresas, né? Em que mercados que a tecnologia destruiu barreiras de entrada? Bem, no mercado financeiro, que é o que eu quero falar aqui, foi um deles que destruiu essas barreiras de entrada. Hoje nós temos muitas fintechs, por exemplo, fazendo frente, né, e colocando desafios para os grandes competidores. A gente vê aí, inclusive, bancos como o Itaú e Bradesco tendo grandes dificuldades de se movimentar, tentando se reinventar. Suas ações não conseguem mais ter o mesmo desempenho que tinham no passado e elas estão sofrendo com o ataque das fintechs. E isso também se deu por conta da mudança que ocorreu no processo de criação da riqueza. Eu peguei só uma informação aqui que eu quero falar para vocês como que no início, né, nos anos 1900 e aqui nos anos 2000, a diferença que ocorreu em relação ao processo de criação da riqueza. Nós tínhamos até então, né, nenhuma das 5 maiores empresas na classificação do índice da Bolsa Americana, o S&P 500, atualmente, possui muitos ativos fixos, coisa que no século passado era composto por donos de ferrovias, petrolíferas, siderúrgicas. Hoje nós temos lá empresas de tecnologia, certo? Como Apple, né? Como Google, Microsoft. Essas são as empresas que estão. Então, o processo de geração de dinheiro, de riqueza, mudou muito drasticamente. Isso influenciou também na construção e na transformação desse mundo tecnológico de investimentos no sistema financeiro. Qual que é o cenário hoje? Hoje o cenário é de descentralização bancária. As fintechs atacando os grandes bancos, as cooperativas de crédito crescendo muito e vão crescer muito mais, vão tomar muito espaço dos bancos e também das próprias fintechs, porque elas também estão se digitalizando, né? E isso traz muitas transformações digitais.
Qual é o cenário futuro? Qual que é a expectativa? Bem, segundo pesquisas, 46% das pessoas têm expectativas que seu banco ofereça soluções inovadoras, então, disponíveis 24 horas por dia. Então, essa ideia do Pix vai passar também para os investimentos, ou seja, você vai poder fazer transações como você faz provavelmente com o Bitcoin. O Bitcoin não para sábado e domingo, né? Então, acho que nós vamos caminhar para isso meio logo, porque o investidor quer isso. 35% das pessoas querem sites mais intuitivos, né? E, claro, acessíveis por celular. 34% querem programas de benefícios, como cashback, esse tipo de programa, e 87% se mostrou disposto a experimentar os serviços bancários oferecidos pelas fintechs, muito embora 21% ainda pretendam manter negócio com a sua instituição financeira atual. O que o consumidor bancário quer hoje? A maioria dos respondentes fala que ele quer conveniência, facilidade e baixo preço. Ainda, essa é vamos dizer, uma trilogia presente em todas as respostas. Isso faz parte. E nós temos 4 tipos de perfis de clientes bancários. Tem o pragmático, que é aquele independente, né? Tem o tradicionalista, que é aquele que ainda prefere o atendimento presencial dentro de uma agência bancária. Os pioneiros, que aceitam inovação e querem correr risco e aceitam, que não tem medo da tecnologia, né? Que não tem medo de botar o dedinho lá no celular, que não tem medo de fraudes. E os céticos, que vão ser sempre desconfiados e insatisfeitos, que nunca vão estar felizes com o negócio. Um ponto em comum entre os 4 perfis, interessante, é que eles confiam na segurança do sistema bancário. Isso é um ponto em comum. A maioria confia ainda no sistema bancário. E por que isso funciona? Porque a adoção de tecnologia funciona no mercado financeiro e porque cada vez se criam mais aplicativos de investimentos. Porque 67% das pessoas no mundo usam celular. Porque 4,5 bilhões têm acesso à internet. 500 milhões de usuários estão nas redes sociais por ano e 7 em cada 10 pessoas têm hábitos de pesquisar por voz ou imagem. Então, são alguns dados aí que trazem os motivos das pessoas estarem interessadas em investir através de tecnologias. Quando nós falamos de gerações, a nossa geração, talvez, de vocês ou de muitos que estão aqui, nós passamos por isso tudo que eu já falei, né? Nós saímos, muitas pessoas saíram aí de uma situação quando criança que às vezes não tinham nem luz elétrica em casa, né? Para as nossas gerações agora, os millennials, os zillennials, né? Essas gerações que elas já nascem, vamos dizer assim, conectadas, como a gente fala. Então, eles vão preferir, claro, fazer tudo pelo celular. Não vão querer pegar uma nota de 200 na mão, né? Tem muitas crianças, eu acho que não vão pegar dinheiro na mão, provavelmente, né? É muito difícil. Então, 81% dos CEOs, segundo uma pesquisa da McKinsey, estão preocupados com essa mudança tecnológica. Mais do que qualquer indústria, o setor financeiro está preocupado com isso, né? E o que essa geração espera do mercado financeiro? Essa geração é outra história. Eles querem abrir conta sem precisar sair de casa, eles querem fazer tudo pelo celular, eles querem realizar transferência pela internet, eles querem investir em fundos, em ações, em títulos sem auxílio de corretora de investimentos. Isso também é uma tendência, né? Eles não querem precisar dos outros, e para isso eles vão precisar buscar conhecimento. Eles querem pedir empréstimo, mas tudo de forma online, sem precisar ir numa agência bancária, diferente dos nossos pais e dos nossos avós. E para isso precisam ser criados produtos, precisam ser criados aplicativos, precisam criar meios para que as pessoas utilizem esse tipo de negócio. Então, qual é o desafio dos bancos para essa transformação digitais? Eles precisam conhecer quais são as soluções que possam ligar essas pontas aí. E a concorrência mais acirrada, né, com as fintechs que os bancos têm, que já nascem digitais, já têm no seu DNA o conceito de inovação, né, fica mais acirrada, com certeza, como eu já disse. E a mudança cultural, tanto dentro dos próprios bancos como dos clientes, vai envolver essas questões. E o custo com essa tecnologia toda é para trazer essas soluções mais rápida e manter eles competindo com as fintechs. Dessa forma, o mercado financeiro está cada vez mais descentralizado e disruptivo, como eu falei para vocês, né?
E como assim disruptivo, né? Vamos pensar nessa comparação entre fintechs e bancos tradicionais. Olha só, o que é uma fintech, na verdade? O pessoal fala, fintech, banco digital, qual que é a diferença, né? A fintech, na verdade, é qualquer empresa do mercado financeiro que entrega um serviço por meio de tecnologia, né? Então, essa é a ideia. Ou seja, ele está inserido na cultura da inovação, ele comprou essa ideia e está entregando isso para os usuários, certo? Então, essa transformação digital passa muito pelas fintechs, buscando justamente o que o usuário quer, reduzir burocracia, reduzir custos. Essa é a ideia de fazer a transação mais barata, que é o que eu tinha falado anteriormente. Então, nós temos aí, até 2020, 270 novas fintechs criadas, né, entre 2019 e 2020, né, cresceu pra caramba, então nós temos aí PagSeguro, Guia Bolso, PicPay, uma série de fintechs, e bancos digitais, como Nubank, Banco Inter, Agibank, certo? Tem vários Neon, vários bancos aí digitais que estão surgindo também, muito fortes, inclusive abrindo capital na bolsa, tá? E vocês podem pensar assim, poxa, mas todo mundo já tem conta em banco, isso aí vai morrer, não sei o quê, né? Olha só essa informação, 60% da população ainda não tem conta em banco, tá? E eles movimentam 665 bilhões de reais, então é muita gente fora do mercado financeiro movimentando muita grana, então assim, vale a pena investir nesse mercado. E não podemos deixar de falar do cooperativismo de crédito dentro dessa descentralização bancária, que também estão se digitalizando, estão dentro dessa transformação digital. Eu atendo nos meus treinamentos, atendo muito as cooperativas de crédito que demandam meus treinamentos, e eu vivo essa transformação. Então, já tem cooperativas, eu não vou ficar citando nomes aqui para não ser imparcial, mas já tem cooperativas em vários locais, inclusive aqui no oeste do Paraná, abrindo agências, inaugurando agências sem caixa, por exemplo, com alta tecnologia, apenas atendendo o seu cooperado, o seu associado, com poucas pessoas e com atendimentos virtuais. Então, assim, claro, estão em alguns pontos copiando, certo? Que alguns bancos já fizeram no passado, mas por isso que eu disse anteriormente, isso vindo dentro do cooperativismo, que cresce muito, principalmente aqui na nossa região, é uma tendência que tende a cada vez mais aumentar. E quando nós pensamos em cooperativas de crédito, descentralização, a gente vê o quanto que elas cresceram na concessão de crédito, né? Olha só, a concessão de crédito praticamente dobrou, né, dentro do sistema financeiro, o número de associados cresceu 9%, crédito rural, que é uma das forças, das fortalezas das cooperativas, também cresceu 37%, então o cooperativismo vem muito forte, né? Participação no PIB aumentou muito também, praticamente dobrou em 5 anos, então, olha, é um dado interessante, são dados interessantes para a gente olhar, né? O agronegócio, claro, é o pilar nosso, o agronegócio não vê crise, né? E as cooperativas também reagiram e reagem muito melhor às crises do que os bancos. Então, isso é muito bom também para os lugares, as regiões onde nós temos estabelecidos cooperativas de crédito. Elas têm uma política de crédito mais fácil. Mas hoje ainda, de cada R$ 5 movimentados no mercado financeiro, 4 são movimentados pelos grandes bancos. Então, eu enxergo isso como uma oportunidade para as cooperativas, ou seja, para as cooperativas de crédito. Quais são as tendências desse mercado? Bem, descentralização, né? Ou seja, agora o conceito é meu cliente pode ter chegado, o conceito do meu cliente pode ter chegado ao fim, né? Ou seja, os bancos sempre tratavam o cliente como seu. A partir de agora, não. A partir de agora, você, com o Open Banking, né, com a Open Finance, isso aí vai mudar. Na verdade, nós tínhamos uma grande concentração bancária, segundo o Fundo Monetário Internacional, que chegava a 40%. No Brasil, a gente tem uma grande concentração ainda, como eu falei para vocês, 81% das operações bancárias ainda são feitas pelos grandes bancos no Brasil. Itaú, quem são os grandes? Itaú, Bradesco, Santander, que são os 3 privados, Banco do Brasil e Caixa, que são os 2 públicos. Esses aí concentram a maioria das operações, certo? E essa descentralização, ela é necessária por isso também, porque essa descentralização vai trazer aquela redução de custos e vai ficar melhor para nós que somos aí usuários desse sistema, né? O Open Banking veio para trazer isso também, né? Como vocês veem essa pesquisa do Sebrae aí, né? 60%
dos pequenos empresários ainda têm dificuldade em conseguir crédito nos bancos e nas instituições financeiras, muitas vezes por excesso de burocracia, de garantias, e com esse Open Finance, Open Banking, vai melhorar muito esse negócio. Terceiro também, a ascensão dos Dark Analytics, né? Eu trouxe algumas, essa é a área de vocês, né, que trabalham com tecnologia, que falam de inovação, né? Mas a gente trabalhar com os dados não estruturados, né? Dados estruturados é quando a gente pega lá uma pesquisa e busca as informações. Agora, os não estruturados, que é aquele lixo digital que a gente chama, né? Então, a gente trabalhar com essa Deep Web, né? Trabalhar com essas informações que a gente vê aí, que possa estabelecer tipo um namoro entre os bancos, entre as instituições financeiras e o usuário. Então, isso ajuda muito, vai construir, vai aumentar muito esse tipo de negócio, né, entre o consumidor bancário e as instituições. E quarto, como eu disse para vocês, dentro das tecnologias disruptivas, a adoção do blockchain, que é uma terminologia que a gente aprendeu a ouvir a partir do Bitcoin, mas, na verdade, isso é uma terminologia muito antiga, né? Utilizada para todo o mercado, né? E que nem todos os mercados financeiros utilizam, que é simplesmente fazer um rastreio digital de transações que ofereçam maior segurança para o sistema financeiro. Então, vamos supor, aqui eu coloquei algumas informações, por exemplo, nos Estados Unidos, eles gastaram em 2017 215 bi de dólares só com tecnologia da informação. Então, tentar reduzir isso através do blockchain é um caminho, ou seja, fazer uma economia dos custos de transação, dos custos operacionais. Olha o que o Santander já conseguiu fazer, por exemplo, né? Agilizou as transferências do Brasil, por exemplo, para o Reino Unido, com taxa zero e em 2 horas, coisa que demorava 2 dias ou mais para fazer uma transferência, utilizando essa tecnologia. Então, assim, só trazendo para vocês coisas que já estão acontecendo, na verdade, através daí da automação, né? Nós utilizando software cada vez mais poderosos aí para fazer lançamentos operacionais, como contábeis, né? Como contas a pagar, utilizando inteligência artificial para tomar decisões mais rapidamente, software que sejam capazes de automatizar o atendimento. Então, hoje a gente não precisa mais nem por telefone, nem presencialmente, muitas vezes, o atendimento humano. Isso é ruim, por um lado, por conta dos empregos, mas, por outro, pode ser agilizar muito a questão dos custos, vai abrir outras oportunidades, não vamos entrar nesse mérito aqui. Também a análise de negócios em tempo real, protocolos que permitem integração de plataformas, e o machine learning, que é automatizar o processo justamente para evitar e diminuir custos, né? E agilizar as decisões de crédito, que a gente falava antes, decidir crédito rapidamente, que se vocês verem, as plataformas conseguem fazer isso muito mais rapidamente, utilizando robôs do que seres humanos. Então, eles conseguem conceder crédito com uma rapidez incrível. Às vezes, se abre uma conta num banco, ele consegue, em 2 horas, processar todas as informações e já te dar a resposta. Então, essa é uma tendência, isso é uma coisa que, e com uma taxa de perca, uma taxa de inadimplência bastante baixa, né? Porque usa negociação algorítmica. Então, isso aí ajuda muito nessa decisão e nessa recomendação de produtos financeiros. Isso vale tanto para quem toma empréstimo, para quem faz investimento também. Utilizar robôs investidores para tomar decisão. E aí, mudando a página um pouco, como é que a gente está no cenário de empresas de tecnologias em termos de IPOs? Então, essa reportagem, eu só printei a tela aqui. Empresas do ramo de tecnologia são líderes em IPOs, né? Em lançamentos na Bolsa de Valores brasileira. Hoje, nós temos 16 empresas de tecnologia listadas na Bolsa, né? Ainda muito pouco, menos de 1%, muito pouco, mas nós estamos, vamos dizer, melhorando esse número, né? Hoje nós temos em torno de 500 empresas aí na Bolsa brasileira, e nossa Bolsa ainda é muito centrada em commodities, né? A maior parte da Bolsa está em Vale, Petrobras e os 2 bancos, os 3 bancos grandes aí, tá certo? Os 5 bancos grandes, né? Esse ano nós já tivemos 45 IPOs na Bolsa e 9 foram de empresas de tecnologia, né?
algumas delas, eu já vou citar mais empresas de tecnologia, mas eu só queria chamar a atenção para esse dado aqui. Nos Estados Unidos, a Bolsa tem mais de 6 mil empresas. Então, nossa Bolsa é pequena, nossa Bolsa é bastante, ainda, vamos dizer, apesar de ter bastante idade, mas vamos dizer assim, ainda está começando, né? E 22% das empresas são de tecnologia. As empresas de tecnologia que estão na Bolsa são essas aqui, muitas delas que vocês conhecem, né? Multilaser, se não me engano, foi uma das que entrou esse ano, né? O Grid, Positivo, a TOTS, né? E tem várias empresas que vocês devem conhecer que estão na Bolsa e oferecem esse tipo de solução para o setor. Muitas delas trabalham com o setor de meios de pagamento, setor financeiro que a gente usa, que a gente precisa. Ó, né? Por exemplo, a DOTS aqui com soluções de transações de pagamentos e assim por diante. Muitas delas trabalham nesse setor. E vocês podem pensar assim, tá, e no exterior, quais são as empresas que nós temos lá de tecnologias? Bem, é possível investir em empresas aqui no Brasil, através das BDRs, na Bolsa de Valores, sem sair daqui, sem mandar dinheiro para fora, comprando as BDRs de forma unitária, de empresas de tecnologia. Essas aqui são algumas que nós temos, ó, Microsoft, Netflix, né, Nvidia, Oracle, PagSeguro, Spotify, certo? Amazon, né? Tem várias empresas que você pode comprar essas BDRs também do setor de tecnologia. Das 10 maiores empresas com maior valor de mercado do mundo, 7 hoje são do setor de tecnologia. Eu fiz aqui uma linha do tempo aqui para vocês verem, né? Lá em 10 anos, praticamente, olha aqui, ó, em 10 anos, quantas dessas empresas eram de tecnologia? E olha aqui, olha quantas são de tecnologias hoje, né? Está aqui o McDonald's demitido aqui no meio, né? Mas o resto, tudo de tecnologia. E a Visa, de certa forma, não é de tecnologia, mas atende o setor bancário, né? Então, as coisas em 10 anos, como mudaram, certo? E isso é uma tendência e isso mostra o futuro. Como investir melhor e com quem eu posso contar nesse mercado, né? Falando de tecnologia, cada vez mais tem mais informação e a gente fica mais confuso em termos de investimentos. E aí surgem gurus, surgem coaches, surgem professores, um monte de gente falando o que é melhor fazer e com quem realmente eu posso contar. Então, 44% do consumidor bancário, do consumidor de investimento, busca opiniões hoje de influências digitais antes de comprar qualquer coisa, inclusive investimentos, certo? E no Brasil, a gente olha muito para isso. Então, eu diria para vocês, aqui eu coloquei, eu não estou dizendo que não é bom, estou dizendo apenas que tem que tomar cuidado, né? Aqui eu coloquei o Primo Rico, que vocês devem conhecer, a Natália Arcuri, mas tem Gustavo Cerbasi, Ricardo Amorim, tem várias pessoas que falam, que fazem educação financeira. O que é interessante vocês tomarem cuidado, né? Ter confiança na pessoa que vai orientar vocês, para que a gente não entre em problemas, porque cada um tem uma opinião diferente. Se você pegar hoje e perguntar, se eu perguntar para vocês aqui, qual que é a opinião de vocês sobre investir nas ações da Microsoft, né? Provavelmente nós vamos ter opiniões diferentes e nem todas estão erradas. Vai ter gente dizendo não, vai ter gente dizendo sim, né? Qual que é a tua opinião sobre investir na Oi? A Oi tem, né, muita gente falando, muita gente recomendando. Então, vai ter opiniões a favor e contra. O que é mais importante? Nós formar a nossa opinião de acordo com o nosso objetivo, né? Porque se você ficar ouvindo a opinião dos outros, nem sempre o objetivo deles é o mesmo que o teu. Então, muito cuidado quando você também pedir a opinião de outras pessoas, porque geralmente, ó, gerente de banco, assessor de corretora, né? Eu já trabalhei em corretora, já trabalhei em banco, tem conflito de interesses. Por exemplo, se você perguntar para uma imobiliária qual que é o melhor investimento, ele vai mandar você comprar um terreno, né? Acho que o Dimair está aí, né? O Dimair trabalha com o setor imobiliário. Você perguntar para o Dimair o que eu faço com o meu milhão aí, né? O que eu faço com o meu dinheiro? O Dimair vai mandar comprar um terreno, ele vai mandar comprar uma casa, ele vai comprar um apartamento. O Dimair está errado? Não, cara, só que isso que eu digo. Esse é o teu objetivo? Show de bola. Se não é o teu objetivo, você precisa entender isso, sabe? Então, se você pedir, por exemplo, se você for no açougue, no mercado, e pedir para o açougueiro se é melhor comer carne ou comer legumes, ele vai mandar você comer carne. Então, é isso que eu quero dizer para você entender que no banco também existe isso. Se você chegar no banco sem saber nada de investimento e pedir para o gerente do banco qual é o melhor investimento, ele pode estar te mandando
porque é melhor para o banco ou para ele. Porque quem paga os bancos, os assessores, são as gestoras, né? São as corretoras. Eles são remunerados pelos produtos que nós investimos. Então, muitas vezes, os analistas, as casas de análise, eles podem ter esse conflito, né? E aí, as taxas de administração fazem isso, certo? Você investe, por exemplo, num produto, mesmo sendo de renda fixa, mas é ele que remunera o assessor de investimentos da corretora. E aí, muitas vezes, os coaches, os gurus, os influencers, eles também estão sendo remunerados, né? Esses maiores hoje não, porque eles conseguiram um grande número de seguidores, então eles conseguem remunerar as plataformas deles pelos patrocinadores. Mas, muitas vezes, tem gente ligada a grandes instituições. E aí eu digo para vocês tomar cuidado com as pegadinhas no mercado financeiro. Por exemplo, coloquei uma delas aqui. Cuidado com esse negócio. Ó. Se você quer investir teu dinheiro e ganhar mais dinheiro, toma cuidado com essas ofertas casadas aqui, né? Por exemplo, ó, concorrer a carros, por exemplo, né? Como essa aqui. Olha, esse fundo tem 1,5% de taxa de administração ao ano, que é bastante, certo? Ele precisa conseguir 1,5% a mais do que a taxa Selic, do que o CDI, para conseguir te dar 100%. Então, quando oferece algum tipo de propaganda dessa, alguém vai pagar esses carros. Quem que vai pagar? É você mesmo, ó, porque olha o desempenho desse fundo aqui, ó, nos últimos anos. Ó, o que rendeu mais rendeu 59% do CDI, ou seja, metade do CDI só, certo? Que é um dos benchmarks da renda fixa. Cuidado com ofertas desse tipo também, ó, 220% do CDI, né, pode estar representando um risco de crédito maior. Então, qual é o caminho para você investir certo? Investir em você, investir em conhecimento, né? Sempre rende os melhores juros. Investir, trabalhar, ganhar dinheiro, mas também se preocupar em buscar educação financeira. Nós estamos na Semana da Educação Financeira, né? A ENEF. Então, o investimento, como diz o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, né? Ele fala que quanto mais você aprende, mais você ganha. Então, essa sim, queria deixar esse recado para vocês. E, nesse sentido, procurar conhecimento através desse tipo de livro ou desse tipo de informação aqui que nós trouxemos, que eu usei, por exemplo, na minha tese de doutorado, né? Esse livro é muito conhecido, é do cisne, a lógica do cisne negro, né? E foi de certa forma algo que nós passamos aí com a pandemia, né? Então o Taleb fala muito disso, né? Da forma como muitas vezes nós nos enganamos ao achar que sabemos mais do que na verdade sabemos. Então, ele mostra que a gente fixa o nosso pensamento em dados irrelevantes, enquanto eventos maiores continuam a nos surpreender e a moldar o mundo. A gente fica pensando nesse cenário. Então, o que é altamente improvável produz um enorme impacto, né? A gente dá muita atenção ao que é altamente improvável e produz um enorme impacto, e depois que acontece, nós inventamos uma explicação que passa aquilo parecer menos aleatório, menos importante e mais previsível do que realmente é. Então, esse aqui ele mostra muito como que o ser humano pensa, como o ser humano age, né? E um desses cisnes negros que ele coloca, né, 2, foi o êxito incrível que o Google teve, né? E também o 11 de setembro, os ataques às Torres Gêmeas que ocorreram lá, né? E ele fala que isso existe desde que o mundo é mundo. Outro professor que eu usei na minha tese de doutorado foi o Daniel Kahneman. Talvez vocês já ouviram falar das finanças comportamentais, porque até então, até 1990, o pessoal falava muito da teoria moderna de finanças, que teve origem com Markowitz, por exemplo, que falava com Sharpe, com Traynor, né, que falavam que, na verdade, todo investidor é racional e que a parte emocional não influencia as finanças. E eu tratei na minha tese o sentimento do investidor, dizendo que o sentimento influencia sim. E o Kahneman escreveu esse livro mostrando o nosso sistema 1 e sistema 2. Mostra que, na verdade, sim, as emoções influenciam as nossas decisões, né? E, às vezes, nós encontramos atalhos mentais para tomar decisões complexas, achando que estamos fazendo o melhor negócio. E isso, muitas vezes, influencia, por exemplo, na decisão de compra ou de venda de uma ação ou de colocar o dinheiro no investimento. Muitas vezes, o investimento está caindo, a gente vende quando está caindo, né? E acaba realizando um prejuízo porque não foi feita uma análise correta.
O Warren Buffett, que eu falei para vocês antes, também tem vários livros escritos, e ele tem umas frases muito sensacionais que eu uso nos meus cursos, e ele dá algumas dicas interessantes sobre risco, por exemplo, né? O risco de investir não é arriscado. O arriscado é você fazer as coisas sem saber o que você está fazendo. E aí você acaba vendendo depois, justamente porque você não sabe por que comprou. Então, o interessante é você pensar bem por que comprou. Nesse cenário, a gente viu ano passado o que aconteceu com a Bolsa, né? Teve momentos aí na Bolsa que chegou a cair 50%, 60%, 70%. Quem se desesperou acabou vendendo com prejuízo e talvez nunca mais volta para a Bolsa. Por quê? Porque tem esse viés, né, de vender quando está caindo. Ele fala também que o preço que você paga, que o preço é o que você paga e o valor é o que você recebe. Então, dá mais importância ao valor, aos dividendos, né? Dá valor ao que a empresa faz, se preocupar com o que a empresa é, quem administra a empresa. Se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer, né? Vocês trabalham com tecnologia, muitos de vocês aqui do grupo sabem disso, né? Então, é interessante, quem partiu para o e-commerce está conseguindo fazer isso. Muitas vezes, vê lá o plim-plim cair na conta sem precisar sair de casa, né? Se alguém está sentado à sombra hoje é porque outra pessoa plantou uma árvore um dia, né? Então, isso também é para você pensar que você precisa plantar árvores hoje, ou seja, pensar no longo prazo quando for investir, não pensar em investir com o senso de imediatismo que muitos investidores têm. Nós temos que pensar no longo prazo. Pensar também sobre o que o Benjamin Graham nos fala sobre investimentos inteligentes, né? E ele fala do longo prazo, e não podia deixar de falar para vocês sobre o Pai Rico, Pai Pobre, né? Que pergunta se a escola prepara para o mundo real, né? Será que a escola prepara? A maioria dos jovens hoje tem cartão de crédito antes de concluir os estudos e nunca teve aula sobre dinheiro, investimentos ou juros. Então, essas pessoas vão ser as pessoas que vão gerir as nossas empresas no futuro ou já estão gerindo as empresas dos pais. Então, nós precisamos fazer com que elas aprendam a trabalhar com dinheiro. E eu já vejo iniciativas boas na Unioeste, eu já vejo iniciativas boas em escolas públicas e particulares aqui na nossa cidade sobre este assunto, muito interessante, mas nós precisamos escalar isso muito mais. Nesse sentido, a gente precisa trabalhar mais a educação financeira com as nossas crianças e com nossos jovens. Eu trabalho muito com jovens dentro da faculdade, das faculdades, dentro dos meus treinamentos, e eu percebo ainda uma carência muito grande. Tem muito jovem que não sabe do que nós estamos tratando aqui, tá certo? Por exemplo, né? E nesse sentido, não posso deixar de falar do Bitcoin, né? O Bitcoin é um investimento que tem atraído muitos jovens, principalmente, né? Jovens aí realmente adolescentes ainda, já investindo em Bitcoins. Então, eu diria para vocês, leiam este livro, O Padrão Bitcoin, né? Alternativa descentralizada à área, né? Não tomem decisões sobre o Bitcoin a favor ou contra antes de ler este livro. Bitcoin, a gente fala muito em escalabilidade. O que é escalabilidade? O Bitcoin hoje ele tem um poder de realizar transações muito menor do que a Visa, por exemplo, certo? Então, essa é uma crítica que se faz ao Bitcoin, tá? Mas a pergunta que o autor aqui do livro fala, será que é isso que o Bitcoin se propõe a fazer, né? De fazer as transações mais rápidas? Porque eu acho que ele fala que não, que o Bitcoin ele vem, na verdade, para tratar de outros assuntos, né, como inflação, direito de propriedade e descentralização, certo? Por exemplo, a inflação, né, não está ligada a nenhum banco central, então a rede não pode ser desligada porque ele está ligado à rede, então ele não tem essa ligação com ninguém, né? E essa descentralização, por não estar ligada a ninguém, não depende de nenhuma instituição. Então é mais que uma moeda, é um fenômeno social. Então, é só para a gente pensar um pouco mais na amplitude do próprio Bitcoin, né? Do que não só do Bitcoin, mas como das criptomoedas, e também dar uma olhada nesse material aqui sobre a internet do dinheiro, né? Do Andreas Antonopoulos, que diz que o Bitcoin é apenas uma moeda, né? Que é apenas uma moeda digital. É como dizer que a internet é um telefone chique que se resume a mandar e-mail. Então, assim, ele quer dizer que é muito mais que isso, tá?
Eu não estou fazendo apologia ao Bitcoin, nem às criptomoedas, estou apenas mostrando para vocês o caminho do futuro, dizendo para vocês que existe esse caminho, que existe criptomoedas, como elas funcionam, dando os caminhos para vocês procurar mais informações, até para a gente não falar besteira por aí, né? Eu não tenho criptomoedas ainda, mas eu estou analisando a possibilidade, mas eu só estou dizendo para vocês que é uma tecnologia e tem tudo a ver, porque já está funcionando como moeda de troca em muitos países, né? A Tesla mesmo já aceita, né, Bitcoin, e o El Salvador e teve mais um outro país já implantou Bitcoin como moeda do país, né? Então, assim, é uma tendência, é uma realidade que a gente precisa prestar atenção. Enfim, só para terminar rapidamente, mais 5 minutos, né? Por que a renda fixa voltou a ser queridinha, né? Taxa Selic subindo, né? Qual que é a tendência disso tudo, gente, né? Nós vamos ter muita volatilidade no próximo ano, até o final do próximo ano, mesmo que a PEC dos precatórios passou agora, vai dar uma sossegada em Brasília, né? Porque agora o governo tem quase 100 bi para gastar, né? Então a reeleição aí tá sendo bastante, vamos dizer assim, comprada, né? E o investidor quer segurança, e quando nós queremos segurança, nós vamos para a renda fixa. Então, não é hora agora de fazer loucura, não é hora de se alavancar. Quem está alocado na Bolsa fica onde está, também não é hora de vender, né? As taxas nominais estão crescendo, mas o risco da Bolsa, com certeza, está aumentando, né? E as reformas vão demorar um pouco para acontecer, né? Nós temos aí uma redução no ganho real, né? Que é o ganho nominal menos a inflação, e as coisas para o ano que vem tem uma previsão de redução da inflação, né? Até porque o consumo deve cair, redução do PIB, nós temos o dólar deve se manter, né? Já está nesse patamar aqui, e a Selic deve ficar onde está, mais ou menos, a ideia é que fique por aí, certo? E isso aí é bom para renda fixa, só que nós temos que prestar atenção sempre ao cenário, tá bom? Quando a inflação está subindo, o que a gente faz, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com investimentos muito longos. Então, o que fazer agora? Buscar ativos com prazos mais curtos, tá? No máximo de 1 ano, buscar títulos públicos e ativos de bancos com rating bom, ou seja, menor risco de crédito, evitar títulos privados de longo prazo, certo? Com a Selic subindo, nós temos que cuidar com resgates antecipados por conta da marcação ao mercado, porque eles têm correlação negativa, então isso pode trazer prejuízo. Na dúvida, se está na dúvida do que fazer, é melhor não fazer nada, então fica quieto, não faz nada, não compra, não vende, né? E nesse momento, né, os pós-fixados são boas opções, pós-fixados como IPCA, Selic, CDI pode ser boas opções. Para você que é mais conservador, né? Então, muito cuidado com as ofertas pré, e se a taxa continuar subindo, né, porque essas previsões podem mudar a qualquer momento, né, não se fie também 100% nelas, né? O Tesouro Selic deve continuar pagando aí próximo de 2 dígitos, né? E 2022 deve ser ruim para a renda variável, ruim, eu digo assim, para quem tem imediatismo, porque vai ter volatilidade. Volatilidade é oportunidade também, não é que é ruim no sentido geral. Eu sempre penso no longo prazo, e longo prazo para mim é 3, 4, 5 anos, tá certo? O ruim é que nós não teremos, nós teremos inflação, nós teremos PIB baixo, economia não crescendo e preocupações grandes com a eleição. Então, isso vai trazer volatilidade, incerteza e riscos traz preocupação para o investidor, para as empresas seguram um pouco nesse momento, e essa história vocês já conhecem, tá certo? Então, busquem ativos que não dependam do PIB, né? Busquem ativos que se beneficiam do câmbio e da alta da Selic nesse momento para colocar os vossos dinheiros e troquem, né? A troca de títulos sempre depende dessa macroeconomia. Tentem ao máximo diversificar seu dinheiro, ou seja, diversificar, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? O que é diversificação? É a chave dos teus investimentos, né? Você pode diversificar mercado, indexador, liquidez, emissor, produto, geográfica, qualquer forma. Tá joia? Bem, pessoal, desculpa aí, falei bastante, mas era isso que eu tinha preparado para vocês. Aqui tem alguns links úteis, ó, para vocês pesquisar investimento. Aqui tem algumas casas de análise para vocês podem seguir, mais um livro para vocês poderem buscar conhecimento. E eu fico à disposição se tiver comentários e perguntas, pessoal. Me alonguei aqui, já é 8:55, né, Nilmar? Mas era mais ou menos esse panorama aí. Bom, muito conhecimento aí. Bom, parabéns aí, Cláudio. Vamos para perguntas aí.
eu só vou fazer uma colocação. Os libertarianos, né, o pessoal da área, são os que amantes do Bitcoin e de tudo que faz as pessoas se libertarem das amarras das corporações e dos governos, né? A gente percebe assim, que o Bitcoin está sendo uma alternativa ao sistema SWIFT, que é utilizado pela Visa e Mastercard, né, para transferências internacionais que quase todos os bancos do mundo inteiro utilizam, né? E os Estados Unidos tentou estratégias, digamos assim, para bloquear países que ele não tem algum problema com o Irã, Coreia do Norte, né? E esses países estão migrando para utilizando moedas digitais, aí, no caso, o Bitcoin como forma de transacionar no mundo inteiro. Isso mostra uma tendência, digamos assim, das pessoas tentarem se livrar, inclusive, do governo e dos bancos centrais. Você colocou assim a respeito do Bitcoin. Você acha que isso pode acontecer no futuro, os bancos centrais deixarem de ter controle da moeda? Tipo, um horizonte mais distante. Viu, Neymar? Essa é a grande discussão no momento. Esse é o grande X da questão. Ao mesmo tempo que existe os defensores dessa ideia de descentralização, existem os contrários dizendo que isso traz risco, porque é uma moeda digital, então ela não tem lastro. Você não sabe onde que ela está. E daí tem essa questão que o pessoal fala da escalabilidade, que a mineração não é mais possível, que a mineração é muito cara, cada vez mais cara por conta da dificuldade de se extrair o Bitcoin, que até agora foi mais fácil porque ainda estava, não só o Bitcoin, né, a criptomoeda, estava mais fácil de fazer. Então, tem os dois lados. Tem muita polêmica, muita polêmica. Eu acredito que grandes países não irão adotar logo, né? Os pequenos estão adotando justamente pelo custo de transação, pela facilidade, mas os grandes não vão adotar. Eu acho que, não sei se na nossa geração nós vamos ver isso acontecer. Eu acho que não. Beleza, obrigado. Alguém mais uma pergunta aí? Cláudio, bom dia, novamente. Bom dia, Paulo. Tem algumas coisas que me chamaram a atenção no seu comentário. Uma delas foi, você falou a respeito do PIX, né? E eu acho que a gente sempre que tem o enfoque mais fiscal do que comercial, a gente sempre procura se preocupar, porque a gente sabe que tem muita informalidade, tem muito dinheiro circulando de maneira não convencional, vamos dizer assim. E tanto o CPF na nota quanto o PIX, eles visam entregar um pouquinho o contribuinte, vamos dizer assim, para os órgãos fiscalizadores. Então, a gente vê que talvez não tenha uma adesão tão grande ainda, porque tem muita gente preocupada com esse lado, né? E é uma orientação que a gente, enquanto profissional da contabilidade, tem também, né? De orientar o cliente, naturalmente, que faça a coisa certa, mas com inteligência, né? Se ele está fazendo uma coisa errada, que tome cuidado também com essa denúncia espontânea que ele está fazendo quando ele movimenta dinheiro por esses canais que são rastreáveis, né? E a segunda questão que me chamou a atenção, e até você citou a questão das cooperativas, né? A gente vê uma tendência do banco privado estar migrando muito para o digital mesmo, né? Hoje é uma tendência, e a gente falou, o consumidor que está entrando no mercado, ele vai para esse mercado digital, ele não vai preferir o banco físico. Mas as cooperativas de crédito, a gente vê ainda uma tendência muito grande de mobilização, né? Está se construindo sedes, então, assim, me parece que são duas vertentes, uma apostando mais no corpo a corpo, no relacionamento, e outro investindo mais na tecnologia, que, na minha opinião, também é
a tendência, né? Então, isso são apostas ou realmente é uma... e vai existir esses dois mercados para serem disputados? Boa pergunta, né, Paulo? Esses dias eu fui numa cooperativa, numa central aí no Brasil, e eu estava falando com o pessoal da diretoria. E aconteceu exatamente isso. Os próprios diretores, a cooperativa está investindo em tecnologia e abrindo essas agências sem caixa. E a própria diretoria, alguns diretores discordam dessa política. E por outro lado, eles estão trabalhando também a questão de aumentar a mão de obra. Então, se nós pegarmos aí as cooperativas, numa cidade como Marechal Rondon, nós pegarmos qualquer cooperativa e comparar com o banco, ela tem no mínimo o dobro de pessoas. E pessoas, você que é contador, sabe que tem um custo enorme e isso impacta na transação, que a gente falou em transação. Então, isso tem que ser pensado também pela cooperativa, tanto o custo da transação como o custo da imobilização. Porque para um banco e para uma cooperativa, existe uma regra do Banco Central que ela não pode o banco não pode ter tem um acordo chamado Basileia, né? Ele precisa ter no mínimo 11% dos recursos que ele tem emprestado captados. Então, tem que haver uma sintonia entre o recurso captado e o recurso emprestado. E também existe uma regra de imobilização, uma taxa de imobilização dentro do mercado financeiro, não só das cooperativas. E aí existe, Paulo, exatamente essa polêmica entre os próprios diretores do que fazer exatamente. Mas por quê? Porque ainda esse mercado tete a tete, como nós somos criados, ele ainda existe. Talvez quando a nossa geração morrer, talvez isso não vai mais existir. Então, vamos dizer assim, nesse momento, eles estariam certos em tentar atirar para os dois lados. Por quê? Porque nós temos 60% de pessoas que ainda nem conta em banco têm. Esses 60%, muitos deles têm restrição aos aplicativos, não sabem mexer com tecnologia. Quem hoje tem mais de 40 anos, tem muita gente nova que não sabe mexer e não quer mexer com tecnologia porque tem medo, principalmente do banco, por causa das fraudes, que é aquilo que você falou, a questão da parte fiscal, que é verdade. Tem gente que não quer mexer com o aplicativo por causa da parte fiscal. Então, nós ainda temos mercado para isso. No futuro, Paulo, pode ser, mas esse futuro eu estou falando talvez depois da nossa geração, pode ser que isso modifique. Mas, voltando à parte fiscal que você falou muito bem, a gente sabe disso. Por que a nota Paraná não pega? Porque a gente tem medo de colocar o CPF na nota, porque a gente tem medo da questão fiscal. Então, quando a gente fala em investimentos, mercado financeiro, o mercado financeiro trabalha justamente com a ótica contrária. Ele quer que só dinheiro lícito circule no mercado financeiro, que é a questão da lavagem de dinheiro. Segundo, que a sonegação fiscal, ele tenta combater a sonegação fiscal, que é o que você falou, tentar fazer as coisas sim, mas de maneira certa. Então, não tem muito como nós pensarmos em avançar na tecnologia se as pessoas quiserem continuar sonegando. Não existe como fazer as duas coisas. O caminho que tem que ser seguido vai ter que ser o caminho de contratar um planejador tributário como você, que possa dar soluções legais para essa pessoa usar os mecanismos. Eu, particularmente, diria para vocês, né? Se você ficar à margem disso, você vai perder mercado. O que é melhor? Tem que fazer uma análise. Vale a pena eu continuar sonegando e não usar as tecnologias que eu tenho, né? Simplesmente para sonegar mais ou para fugir da legislação? Ou vale a pena eu realmente jogar tudo para dentro do legal, usar as ferramentas de planejamento tributário e ganhar mais dinheiro, vender mais, entrar no online, entrar no e-commerce, talvez seja uma hora de nós repensar como nós estamos fazendo os negócios, e não ficar fugindo. É isso aí, Paulo, né? Então, boa pergunta, boas colocações. Não tem resposta pronta, né, Paulo? Não tem resposta pronta, mas a questão das cooperativas, acho que no momento elas estão pensando certo, mas talvez umas próximas gerações
elas vão ter que se digitalizar cada vez mais. Elas já estão nesse caminho da digitalização, elas estão com um pé lá e um pé aqui. É assim, pode continuar. Só deixa eu concluir. Eu faço essa leitura também, eu vejo assim, as instituições, hoje, quase mensalmente, você vê atualizações nos aplicativos de celulares com novas funções, né? E a gente que tem o tempo bastante limitado, para nós é uma ferramenta fantástica, né? A gente passa, às vezes, anos sem precisar se dirigir a uma agência. Mas o que me preocupa em relação a isso, eu sempre tenho a ideia assim, enquanto você fala de cooperativa, a gente pensa num diferencial, né? Claro que existe custo de oportunidade, existe custo de captação, existe um monte de coisa. Mas se você fala de cooperativa, as taxas, na minha opinião, deveriam ser muito mais competitivas do que são hoje. E se a gente comparar, hoje eu vou captar um crédito, não dá tanta diferença assim de uma cooperativa para um banco tradicional. Então, eu penso assim, se está se dispondo tanto dinheiro para ir para a imobilização, imagina a vantagem competitiva que essas cooperativas teriam na captação ou até no fomento do comércio, da indústria, se conseguissem disponibilizar taxas mais atrativas para os clientes dessa cooperativa. Então, assim, é um paralelo que eu faço, né? Você, botando dinheiro ali, hoje, se a gente analisar pelo custo da aquisição do imóvel que está nas alturas, eu imagino que um aluguel seria muito mais interessante do ponto de vista de desembolso do que você imobilizar, né? São alguns paralelos. Eu sempre que olho para esses cenários, eu acho que, de fato, não é um investimento que eu acho que seja viável, né? Talvez possa estar equivocado, mas é uma leitura que eu faço. Não sei se o professor fala. Nilmar ia falar, daí depois eu quero fazer um comentário. Sobre a questão eu acho nós temos uma transformação bastante grande, não somente digital, mas no caso da descentralização de muita coisa, né? A descentralização da mídia, hoje nós temos basicamente nossa opinião formada por 3 ou 4 anos 90, 3 canais de televisão, né? 3 meios de comunicação, talvez em uma cidade, 1 ou 2 rádios, né? Hoje, daí o que acontece? Era interessante para os bancos tentar gerar ganhos de escala e âmbito nacional, investir em publicidade e marketing. Você tinha formas diferentes de alcançar o público tinha aquelas opções postas, né? Hoje, nós temos a diversidade de alternativas, serviços financeiros que existem, né? Se não houver um relacionamento onde que as pessoas possam confiar em instituições, né? Então, hoje, às vezes, cada vez as pessoas confiam menos em grandes instituições como bancos e marcas, né? Elas aderem a uma causa, né? Ao que ela tem o público está aderindo mais ao que ela se identifica melhor. E as cooperativas elas estão trabalhando muito mais no relacionamento e acredito que talvez seja num mundo onde que tem muita informação, uma diversidade bastante grande de instituições, as pessoas vão cada vez se sentindo mais seguras quando elas têm relacionamentos reais. Penso eu, por isso que as cooperativas têm uma alternativa das cooperativas ter essa estratégia, né? Opinião minha. Valeu, William. Um abraço. Só para concluir aqui a ideia do Paulo e do Nilmar, como é que as cooperativas e os bancos captam dinheiro? Eles captam dinheiro para formar esse funding de 8% através da cota capital, através do CDB e através da poupança. Esses são as 3 maiores fontes de captação das cooperativas para formar funding. O custo desse dinheiro é o CDI, que é a taxa Selic, mais ou menos, certo? Então, o custo desse dinheiro é igual para todos. O fato deles imobilizar isso, Paulo, é verdade,
tira dinheiro do funding. Eles poderiam usar parte desse dinheiro para reemprestar. Porém, para emprestar mais, eles precisam captar mais. E captar, cara, é um negócio que não está fácil. Não é fácil. Porque eu fiz isso durante muito tempo e agora eu estou treinando o pessoal das cooperativas para isso, porque captar, o gerente precisa ir lá no associado, no cooperado, e pedir para ele aplicar na cooperativa. Emprestar, não. Emprestar é o contrário. Ele vem pedir para o gerente para emprestar dinheiro. Então, se você está sentado ali, é muito mais fácil. E agora, com a enxurrada, entrou agora esse monte de corretora. Vocês viram quantas corretoras abriram nos últimos anos no Brasil e aqui na nossa região? Eles estão oferecendo uma infinidade de investimentos diferentes. Então, entre investir numa cota capital de uma cooperativa ou investir num COI, às vezes ele investe num COI, que não é assim uma grande coisa também, né? Mas quem não conhece o COI é uma aplicação que mescla renda fixa com renda variável, com capital protegido. Então, colocou o associado em dúvida. E aí você imagina, né, Paulo? E aí eu vou defender um pouco os investimentos em mobilização também das cooperativas. Uma instituição grande como as cooperativas, apesar de elas terem 25, 30 anos de existência, elas são bastante jovens ainda na nossa região. 25, 30 anos contra os quase 100 anos dos outros bancos. Elas têm que mostrar uma foto na Avenida Paulista do seu prédio, tá certo? Porque se eu falar como é que eu vou falar para vocês de solidez? Eu vou falar assim, não, mas a cooperativa tem rating AAA, que é a melhor classificação de risco, ou seja, AAA é uma empresa que oferece baixo risco, ou seja, se você investir lá, você tem risco quase zero de perder o dinheiro, que essa ainda é um medo do investidor grande, de perder dinheiro com a cooperativa, o que não é verdade. Mas é muito mais fácil, porque nós somos muito visual, é muito mais fácil eu entender solidez olhando para um prédio na Avenida Paulista do que olhando para um AAA, entendeu, Paulo? Então, as cooperativas ainda precisam fazer esse movimento da imobilização também para mostrar essa força, digamos assim, concreta e não abstrata, tá certo? Porque números elas têm. O que são números? Se você olhar para o capital custodiado de ativos das cooperativas, é muito grande. Mas se você olhar o macro, como eu falei, ainda é muito pequeno. Então, elas precisam também fazer, tá entendendo? As duas pontas, porque senão nós somos muito visuais. Nós, eu digo, o consumidor bancário. E aí tem toda essa concorrência por trás aí que eu falei para vocês. Os nossos associados, cooperados, sendo assediados todos os dias, né? E entre você, muita gente, eu gosto de investir em cota capital. Não sei se vocês investem, mas eu gosto, porque é praticamente que nem investir em ações com menos volatilidade. Só que tem que pensar que é para longo prazo, não é para curto prazo. Quem pensa em curto prazo, às vezes aí, cara, você tem que ficar no CDI mesmo. Mas o que você pensa em cota capital? Tem muita gente que não consegue ou não quer investir em cota capital de cooperativa. Então, ainda nós precisamos também trilhar esse caminho, certo? De os gerentes das cooperativas oferecer mais e falar mais da cota capital, como funciona para os cooperados, para os associados, porque daí, com isso, eles vão conseguir captar mais também, que é mostrar como uma alternativa de investimento a longo prazo, talvez de aposentadoria, certo? Para sair um pouco só daquela necessidade de captar a curto prazo com CDB e poupança, o que também acaba colocando nesse tipo de investimento, muitas vezes, só a reserva de emergência ou o curto prazo. Isso gera um fluxo de caixa diário, praticamente, dentro da cooperativa, e não é bom, certo? Então, isso também torna essa captação e empréstimo, essa distância, curta, muitas vezes. Por isso que, às vezes, falta até dinheiro no mercado para emprestar, porque não tem captação. Precisamos resolver essa questão, porque o dinheiro sai, muitas vezes, do mercado de cooperativas e está migrando para outros mercados, para outras instituições, o que não é necessário. É uma situação aí. Nilmar. Beleza, gente. Bom, acho que já ultrapassou bastante o horário.
O papo tá bom. A gente vai ficar por aqui. Algumas suas últimas considerações, Cláudio? Aí. Então, pessoal, olha, eu estou nesse grupo aí há bom tempo, né? Eu admiro muito o trabalho de vocês, na área que vocês se propuseram fazer. Como eu disse, eu fico à disposição aí para sempre que for preciso. Eu fiz essa mesma palestra na Unimed, na federação, muito parecida, né? Na semana passada, e para vocês verem que e a gente se propôs na Unimed, só queria usar esse gancho, a gente se propôs a falar 1 hora e a gente ficou 3 horas falando sobre esse assunto de investimentos, riscos, e é muito interessante. A gente precisa falar mais disso, né, tanto entre os profissionais e como nós, como investidores, tentar. E qual que é a minha missão, tem sido nos últimos anos? É tentar traduzir o mercado financeiro para as pessoas comuns de forma mais simples de entender, certo? Usar instrumentos e mecanismos para tomar melhores decisões para investir dinheiro e também para entender o mercado financeiro. Esse tem sido a minha vertente, meu trabalho. Desejo sucesso a todos, muito obrigado e um ótimo dia para vocês. Valeu? Beleza, então. Muito obrigado, Cláudio. Até a próxima semana, gente. Tchau para vocês.